Pois bem, nós temos então falado a respeito, como foi pedido, do tema que nós abordamos no livro, e estamos mencionando o que são as características do verdadeiro Evangelho. E precisamos afirmar as características do verdadeiro por conta da propagação de um evangelho falso que não tem como proposta levar o homem a Deus. Pelo contrário, em todos os seus aspectos o afasta dele. Então, começamos falando que o verdadeiro evangelho denuncia o pecado. Qualquer outra mensagem, por mais bonita, por mais aprazível, por mais emocionante, impactante que seja, que não denuncia o pecado na sua universalidade, na sua universalidade, e agora esqueci o que eu mesmo pus no meu livro, mas qualquer que não denuncia na sua universalidade, na sua periculosidade, na sua fatalidade, não é, nunca foi, nem jamais será o verdadeiro evangelho. Nós vimos também a segunda característica do verdadeiro evangelho ontem à noite, e ela diz que o verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo. Nenhuma igreja que seja organizada, nenhuma igreja que seja fundada em nome de qualquer outro nome, além do nome de Cristo Jesus, qualquer igreja que gire em torno da influência, da importância, da excelência de qualquer outro homem, a não ser aquele que veio, entregou a sua vida na cruz do Calvário, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à direita de Deus o Pai o Todo-Poderoso. Não é, nunca foi, nem jamais será a igreja verdadeira. O verdadeiro evangelho glorifica o nome de Cristo. Ele é a cabeça da igreja, ele é tudo e em todos, e a ele se deve, na sua igreja, na igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Quando homens começam a se destacar demais e começam a aparecer demais e serem endeusados demais, eles estão fora do seu lugar. Porque aquele que o Senhor Jesus chamou de o maior homem que já pisou sobre a face da terra, que foi João Batista, esse homem disse: porque convém que ele cresça e que eu diminua. Então a igreja tem que entender, amar os irmãos, respeitar os irmãos, apreciar os ministérios que o Espírito Santo de Deus levanta para servir a igreja dos irmãos. Mas não confundir isso com idolatria, não confundir isso com colocar homens em pedestais e lugares de honra que só pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro da sua igreja. Paulo escreve para Timóteo e diz: escrevo-te essas coisas para que fiques cientes de como se deve proceder na igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então a segunda característica do verdadeiro evangelho, ele glorifica o nome de Cristo e exalta a pessoa de Cristo sobre a sua igreja, como sendo o único Deus vivo e verdadeiro, como sendo o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E hoje vamos pensar na terceira característica, ocupar esse tempo na escola dominical, pensando a respeito da terceira característica, que é a seguinte: o verdadeiro evangelho foca o invisível.
E aí já temos um paradoxo, né? Como focar o invisível? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 1 a 3. Hebreus 11, versículos 1 a 3. Diz aqui a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E, irmãos, então, o verdadeiro evangelho, ele foca o invisível. Durante muito tempo, nós somos exortados, nós somos impelidos a viver pela fé. A palavra de Deus é clara e essa foi a base, do movimento que nós conhecemos da Reforma, quando Martinho Lutero finalmente entendeu, no seu desespero de agradar a Deus, no seu desespero de buscar fazer alguma coisa que pudesse dar para ele a garantia da sua salvação, da sua vida eterna, ali lutando, de repente ele acha uma Bíblia num porão lá e abre na passagem que diz que o justo viverá pela fé. E toda a história do cristianismo, toda a história então das igrejas como nós as conhecemos hoje, ela foi modelada e foi organizada para viver e entender esse princípio. Toda a segurança que temos na vida não consiste no que nós podemos ver, no que nós podemos enxergar ou tocar, mas nas promessas gloriosas, naquelas coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vivemos por fé e confiamos em coisas que ainda não se cumpriram. Essa é a característica do verdadeiro evangelho, estabelecida na doutrina dos apóstolos, recuperada nesse momento histórico que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Mas parece que nos últimos dias, parece que nas décadas de meados de 90 para cá, tudo que nós temos ouvido na televisão, tudo que a mídia tem propagado, está cada vez mais distante disso. Buscar a vitória não significa mais esperar a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas é conquistar o meu carro novo, é conquistar a casa dos meus sonhos, é conquistar uma conta bancária cada vez mais poupuda e cada vez mais atraente. É roupa, é comida, coisas que começam aqui e que aqui vão ter o seu fim. Ter a vitória é alcançar basicamente aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu acho que tem que ser.
E aí o cristianismo ficou muito confuso. Mas nós vemos na palavra de Deus que o visível é ilusório, passageiro, e que só traz para o povo de Deus frustração. Frustração atrás de frustração. Nós somos educados a pensar que real é aquilo que nós podemos tocar, é aquilo que nós podemos sentir. O resto é religião, é coisa que tudo bem, se você acreditar, tudo bem, se você não acreditar, também não tem problema, cada um acredita no que quiser. Eu me lembro de uma vez que a minha filha chegou em casa e começou a contar, e olha, isso é muito importante, todas as vezes, e até hoje eu faço isso, já está no segundo colegial, mas desde o pré até hoje, eu vou pegar ela na escola, uma das primeiras perguntas que eu faço, e aí, como é que foi? O que rolou? Aconteceu alguma coisa? O que você aprendeu? E ela, num dia desses aí, falou toda entusiasmada: nossa, pai, hoje a gente aprendeu como formou o mundo. E eu falei: e como é que foi? E ela começou a contar que houve uma explosão, e aí não sei o quê, e começou a esfriar, e aí um bichinho saiu, e foi indo, e evoluiu, e aí veio o macaco, e depois veio o homem, não sei o quê, e foi falando. Eu deixei ela falar, e ela contando tudo tal. E eu falei: mas só que não é assim na Bíblia, né? Não, pai, não é, mas isso aí é ciência. Eu falei: mas a professora explicou para você que isso é uma teoria? Ela falou que é uma teoria. Eu falei: e você sabe o que significa uma teoria? Uma teoria é uma explicação que você dá para algo que você ainda não conhece direito. Então tem possibilidades que você pode explorar, possibilidades de que tenha sido daquele jeito, e essas possibilidades, elas até chegam umas mais perto do que a outra, do que foi real, mas na verdade, teoria é algo que você tem que ter quando você não tem certeza. E sabe por que eles não têm certeza de como o mundo foi criado? E ela, com o olhinho assim, prestando atenção. Porque eles não têm Jesus. Eles não têm o Espírito Santo para dar para eles certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Eles precisam de teoria porque eles não conhecem aquele que criou o mundo. E olha, foi uma das experiências mais maravilhosas do meu ministério. A minha filha olhar para mim e falar: é mesmo, né, pai? Naquele momento ela entendeu. Ela falou: é mesmo, né, pai? E eu percebi que a fé voltou. E desde pequeno nós somos inculcados a pensar dessa maneira, irmãos. O que é real mesmo é aquilo que eu posso ver. O que é real é aquilo que eu posso pegar, tocar. Isso é real, isso é realidade. Isso é verdadeiro. O resto, o que eu não vejo, o que eu não posso provar cientificamente, o que eu não posso experimentar, empiricamente, é coisa de crente aí, é coisa de religião, isso aí é outra coisa. Isso aí vem de tempos e longínquos. Sabe, você estuda na escola o iluminismo e todos aqueles filósofos que romperam com Deus e disseram: agora o que a ciência não explica é porque não existe.
Estou falando para jovens que estão com isso muito bem fresco, que estudaram isso na escola. E durante a pandemia, nós ouvimos muito isso. É a ciência, é a ciência, é a ciência. Ela determina o que é real, o que é verdadeiro. Esta é bobagem. Porque o mundo se pautou assim. Agora, o que Hebreus está dizendo aqui é que o que é visível, o que nós podemos tocar e sentir, surgiu de onde? Daquilo que é invisível. Portanto, o que ele está afirmando aqui é que o invisível é a base do visível. É a matéria-prima do visível. E isso coloca o invisível aos olhos de Deus. O que é invisível é que é realmente concreto. Ele deu origem a tudo que nós podemos ver. E um dia tudo que nós podemos ver, a Bíblia diz, e os elementos da terra, ardendo se desfarão. Tudo isso vai perecer. Tudo isso tem os seus dias contados. A prata, o ouro, todos os materiais da tabela periódica que o homem conseguiu, organizar para poder criar o que nós conhecemos como ciência. Um dia, tudo isso e a sua importância vai passar. E a verdadeira vida se manifestará. E a nossa fé naquilo que é invisível. E o Senhor Jesus louvou aqueles que conseguem crer no invisível e disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Um dia o mundo lamentará a escolha tola de ter vivido firmado em coisas tão frágeis e rejeitado aquilo que realmente é real, que por um pouco de tempo tem que ser absorvido pela fé, mas que se manifestará e concretizará a fé numa experiência gloriosa e eterna, porque o veremos face a face, porque conheceremos como somos também conhecidos, e estaremos desfrutando do que a nossa fé pôde produzir por toda a eternidade. O invisível é passageiro, e como consequência disso, traz frustração e mais frustração. Estava num ponto de ônibus, e aí eu estava indo buscar meu carro no concerto, esperando o ônibus lá, e aí tinha uma senhora sentada ali, aí chegou uma outra senhora, parecia crente pelo estereótipo assim e tal, Você já percebe. Ô irmã, quanto tempo, irmão, você sumiu. Irmão, estava meio desanimada, sabe? Estava buscando a promessa e a promessa não vinha. E eu fiz corrente de oração, eu fiz propósito diante de Deus, eu fiz tudo, eu dou o dízimo e tal, certinho, e a promessa não vem. Aí eu desanimei um pouco, eu deixei de ir. Mas o pastor foi na minha casa ontem à noite, e ele falou para mim que ele teve uma revelação, que a promessa está perto, que ela está chegando, e se eu desistir, eu não vou alcançar a promessa. Então eu vou voltar. E eu fiquei ouvindo aquilo, dava uma agonia, sabe, um desespero. Eu não acredito. E ela: é isso mesmo, irmã, volta, porque olha, às vezes falta pouco para a irmã receber a promessa. Não, é verdade, eu vou voltar.
vamos ver, né? Ou desse jeito, vamos ver, né? É assim que nós lidamos com as coisas espirituais. E eu sei lá qual que era a bênção que ela queria, mas com certeza, na maioria das vezes, pelo menos isso se resume à cura de uma doença, e alguns anos a mais de vida sobre a face dessa terra, nas circunstâncias que nós conhecemos. Ou um carro novo que depois de alguns meses você vai ter que ir para o mecânico. Ou seja lá o que for, mas que na verdade não podem competir de maneira alguma com as bênçãos celestiais estabelecidas por Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. Para cada um de nós. A exortação que temos na palavra, irmãos, é a que Paulo dá aos Colossenses: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. E nós não podemos conceber, porque a nossa imaginação é limitada às coisas desse mundo, o que é essa glória? A glória de um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, a glória de presenciar toda a organização de anjos e seres espirituais que durante uma era eterna glorificaram o nome de Deus no seu trono. Mas mais do que tudo isso, a glória da face resplandecente do nosso amado, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que nós possamos imaginar ou pensar nessa glória, não dá para conceber, e nós não podemos desistir dessa glória por qualquer coisa que possa brilhar sobre a face dessa terra. Buscai as coisas lá do alto. Temos que, irmãos, voltar-nos novamente como igreja e começarmos a refletir a respeito da glória de Deus. Porque essa decepção com o Evangelho, essa frustração das pessoas, tem jogado muitos nos braços da depressão, os problemas de toque, os transtornos compulsivos, obsessivos, têm crescido, e o número de remédios tarja preta tem vendido como água, tem aumentado, subido à estratosfera. E os laboratórios que manipulam essas drogas têm lucrado horrores. E cada vez tem aumentado mais o seu valor nas bolsas de valores do mundo inteiro, porque as pessoas estão doentes, acreditando em mentiras e mais mentiras, e tendo consequência disso, como consequência disso, frustração em cima de frustração. Como essa mulher do ponto e como tantos outros. Eu me lembro que estava pregando lá na Maturéia, numa casa, numa garagem de uns irmãos, fazendo um culto ali, uma pregação do Evangelho, e passou um casal na rua, uma moça segurando uma criança pequena, um rapaz também muito jovem empurrando uma bicicleta, e o rapaz, com toda a sua fúria, gritou lá de fora: "Isso é mentira!" E eu estava na porta assim, eu olhei, aquele jovem passou olhando, repreendendo o trabalho que estava sendo feito ali. E eu me compadeci daquele jovem, eu fiquei pensando, o que já colocaram no seu coração?
Por que será que ele gritou com tanta raiva? Isso é mentira. Em que mentiras ele acredita? O mundo está assim. As pessoas estão desiludidas. Desiludidas com a sua própria vida, mas, acima de tudo, desiludidas com Deus. Porque num momento, acreditaram em promessas que nunca saíram da sua boca, mas que são distorções e perversões da palavra de Deus, por homens malignos, que Paulo bem disse que viriam depois da sua partida, gananciosos, caluniadores, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esses homens estão entre nós, pregando um evangelho falso, desiludindo pessoas e levando elas para longe de Deus. Mas como disse certa vez um escritor famoso, o problema não é o grito dos ímpios. O problema é quando os bons ficam calados. O problema não é o que os falsos profetas e o que as falsas religiões estão falando. O problema é que nós que sabemos e conhecemos a verdade, muitas vezes nos calamos. Como ouvirão, se não há quem pregue? E o apóstolo Paulo, depois de ter apresentado esses homens horríveis, que dentro da própria igreja falariam coisas horríveis, para distanciar e fazer cair, se possível, os próprios eleitos de Deus, ele exorta a igreja dizendo: tu, porém, prega o evangelho, insta, insiste, quer seja oportuno, quer não, repreende, corrige. E é isso que nós devemos fazer. À medida em que esse evangelho falso é pregado, nós temos que redobrar os esforços para que as pessoas ouçam a verdade. Usar todos os recursos da mídia e de tudo quanto for necessário para que o evangelho genuíno chegue até os ouvidos e os corações dessas pessoas desiludidas. Porque Esaú, na sua ânsia de ter suprido as suas necessidades, desprezou o que era verdadeiro e depois não teve recurso para voltar atrás. E muitos, à semelhança dele, estão rejeitando o verdadeiro evangelho, por esse que não tem condições de suprir as necessidades espirituais das pessoas. O visível não traz nenhuma esperança, absolutamente nenhuma esperança, e esse é o problema com ele. Quando nós deixamos aquilo que é invisível, deixamos de confiar nas promessas de Deus, para sermos enganados pelas promessas dos homens, simplesmente porque elas enchem o nosso coração e vão direto ao apelo interior da nossa cobiça. Porque Tiago fala exatamente como isso funciona. Todos nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Na verdade, é uma troca.
No começo do seu ministério, o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. E chegando lá, o inimigo logo apareceu, né? Bom, pelo menos logo não, né? Ele esperou, o Senhor está cansado, fisicamente debilitado, depois de 40 dias. E aí ele chegou. E ele começou a fazer as suas propostas. Primeira coisa que ele fez, sabe o que ele propôs? Você está com fome? Faz com que estas pedras se transformem em pães. Parece inocente, né? O que está envolvido nisso? O que ele está dizendo exatamente para o Senhor Jesus? Viva como todo homem que está no meu reino vive. Viva para satisfazer as suas necessidades imediatas. Você está com fome agora. Você precisa ser saciado quando? Agora. E vocês já ouviram um argumento? O que adianta viver uma vida miserável aqui para esperar uma glória eterna lá no céu que eu nem sei se vai de fato existir? O que faz sentido? O que faz sentido é ser rico agora. O que faz sentido é ter o meu prazer sexual satisfeito agora. O que faz sentido é ter a vida que eu quero para mim agora. Isso faz sentido. Isso é real. O dinheiro é real. O meu laptop de última geração e o meu sofá, né, daqueles grandões que todo mundo tem agora, que estica e vira, isso é real. Minha TV enorme, isso é real. Meu carro, e isso tudo é real. E as pessoas realmente acham que faz sentido viver em busca dessas coisas. Mas elas trocam a esperança da glória, por uma visão imediatista de vida. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E qual o problema que ele aponta? Porque o mundo passa. Isso é ilusão. Já tentou pegar uma bolha de sabão bela, formosa, voando, multicolorida, e você tenta pegar, e ela, assim é a vida. Assim é a vida. Salomão, depois de ter experimentado tudo que um homem poderia experimentar, depois de ter tido tudo que um homem poderia ter em termos de riqueza, de fama, de prazeres, qual foi a conclusão que ele chegou? Na sua velhice, já sem ter condições de ter prazer em nenhuma daquelas coisas que o cercavam. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. E tem muitas pessoas que já entenderam isso e que precisam saber que a solução não está nos tarja preta da vida, mas em voltar a entender a vida como algo espiritual, como o sopro de Deus, como uma promessa de coisas que se não veem, de fatos que ainda, por um pouco de tempo só, não se concretizaram, mas que são confiados
no caráter de um Deus que não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. Essa é a nossa esperança. Ela é produzida pelo caráter de um Deus todo-poderoso e capaz de cumprir cada uma das promessas que fez para nós. Do que Ele manifesta na sua palavra, nenhuma das suas promessas cairão por terra, e faltam pouquíssimas profecias para que aquilo que abraçamos e cremos pela fé se torne a mais gloriosa manifestação, a mais poderosa manifestação da realidade do reino de Deus. Tenho por certo que os sofrimentos presentes, e quando ele fala em sofrimentos presentes, ele resume toda a nossa existência aqui. Tenho por certo que os sofrimentos presentes não hão de se comparar com a glória por vir a ser revelada. Agora presta muita atenção nesse trecho. A nós. É isso aí que diz? Tá certo? Não. Com a glória por vir a ser revelada em nós. Em nós. Sabe qual é o contexto ali? Você está insatisfeito com o seu casamento? Você está insatisfeito com o seu salário? Você percebe muitas vezes as injustiças que você sofre nessa vida? Você tem consciência de que vive num mundo onde as coisas não funcionam como deveriam funcionar? Bem-vindo ao clube! Todos nós vivemos assim, com aquela sensação de que pelo menos as coisas poderiam ser, em todos os níveis, em todas as instâncias, muito melhor do que elas realmente são. E por que isso? Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. E por que isso? Porque a nossa vida está oculta em Deus. Ainda não temos a liberdade e não vivemos na plenitude das coisas que nós cremos e confiamos. Qualquer um que experimenta ser um cristão, eu vou usar uma frase aqui que não é muito, não traduz direito, mas é o mais próximo que nós podemos chegar. Qualquer um que queira ser um cristão um pouco acima da média, daquilo que é realizado e feito na igreja dos nossos dias, queira conhecer mais de Deus, queira se aproximar mais de Deus e ter na sociedade um papel de pregar o Evangelho e manifestar visível e publicamente a sua fé. Qualquer um que queira realmente viver concretamente a fé que queima no seu coração, o Senhor Jesus deu uma certeza: Ele será perseguido. Vão bombardeá-lo de todos os lados, e muitas vezes até os seus presbíteros, ou dentro da sua própria igreja, ou seu pai, ou sua mãe, pessoas da sua própria casa, vão olhar para ele e dizer: que é isso? Você está louco? Para com isso. Porque o mundo é assim. Uma das ilusões que nós temos aqui é que a nossa cosmovisão muitas vezes é deturpada. Você tem uma boa roupa para vestir, se a sua família tem uma boa condição, você vem para a igreja com carro, a igreja tem um ar-condicionado, e você tem um certo conforto, e é cercado das coisas dessa vida.
seus filhos têm saúde e está tudo bem com você, você pensa, esse mundo é bom. Tem algumas coisas erradas, tudo bem, mas no geral, isso aqui é bom. Quando você ouve, por exemplo, famílias que fogem da Líbia e desses lugares e param lá na Europa e são humilhadas ao extremo e tem que ver, pais de família que tem que ver os seus filhos morrendo no braço da mãe, de inanição, porque não tem o que comer, e a mãe já pele e osso não tem de si própria para dar no leite para o seu filho. Quando você vê, e esses são os privilegiados que conseguiram chegar, quando você vê os números cada vez mais altos de pessoas que embarcam em embarcações que não têm condições nenhuma, e você vê homens e mulheres chegarem sozinhos, porque seu esposo, seus filhos naufragaram nas águas geladas do oceano, numa noite escura. Quando você percebe o horror das drogas, do tráfico sexual, quando você percebe as guerrilhas que invadem aldeias na África e tomam moças virgens e entregam para a prostituição, pais desesperados que seguem eles até onde dão, mas não tem condições de fazer nada pela sua própria família. Quando você vê toda a dor e todo o desespero, você desliga a TV, você tira daquele site, você procura esquecer e olha para a sua volta e vê a sua vida e você diz, esse mundo é bom, tá, eu vou orar por aquilo que está acontecendo, é o que eu posso fazer. Coisas ruins acontecem, mas esse mundo é bom, esse mundo é mau. Ele é essencialmente mau. Deus encarou Adão e olhou para ele e disse, maldita é a terra por tua causa. Não há um justo, não há um sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos a uma se extraviaram e se tornaram inúteis. Essa é a determinação da palavra de Deus. Esse é o exame de Deus quando olha para a essência dessa terra. Mas nós cometemos o mesmo erro que o povo hebreu cometeu. Eles chegaram lá para ficar 7 anos. Mas estava tão bom. Eles eram celebridades, eram tratados nas ruas como celebridades. Ficaram no melhor que a terra podia oferecer. Tinham acesso aos palácios. Eles pensaram voltar para aquela terra. Voltar para aquele lugar árido, ter que ralar e trabalhar naquele fim de mundo. Desprezaram as promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó. Vamos ficar por aqui mesmo. A igreja olha para esse mundo e quer se esfalfar, se esparramar, e a pandemia já acabou. Assim como a fome durou 7 anos e acabou, a pandemia vai chegando para o seu fim, mas sabe de uma coisa? Tem muita gente que está tão confortável em casa, Netflix e várias outras plataformas, e sabe, está tão bom, está tão gostoso. Isso me faz lembrar de uma propaganda do McDonald's, depois de mostrar as famílias comendo aquele lanche, né? Todo bonito, magrinho, ninguém gordo, ninguém com problema de hipertensão, não. No final da propaganda, amo muito tudo isso. E o mal da igreja é amar o mundo. Mas há um mal maior.
é não entender o que significa amar a Deus acima de todas essas coisas. Esse estilo de vida parece atrativo, aprazível, mas a frustração que ele traz é inevitável. Sabe por quê? Porque quando a vida consiste nas coisas desse mundo, a frustração vem por eu não conseguir tudo o que eu quero. Porém, quando eu consigo tudo, exatamente tudo o que eu quero, a frustração é maior. É por isso que celebridades de Hollywood se entopem de drogas até se matar. É por isso que Salomão escreveu no final da sua vida: tudo é vaidade. Porque a frustração é a única coisa que eu tenho quando eu vivo uma vida sem esperança, baseado na gratificação imediata dos meus prazeres. E foi por isso que o Senhor Jesus olhou para Satanás e disse: não, eu não vou viver como todo mundo vive, para satisfazer a minha fome, para dar aquilo que a minha carne quer, quando ela quer. Ele disse mais tarde: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E naquela ocasião, para Satanás ele disse algo semelhante: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem a proposta: o visível oferecido por Satanás, o invisível oferecido por Deus, por aqueles que querem confiar nele e no seu caráter e nas suas promessas e viver focado nas coisas eternas. Cada um desses dois estilos de vida vão trazer as suas consequências. Mas no final, passado esse breve tempo, quem escolheu viver ao lado do Senhor Jesus e viver pautado pela fé nas promessas de Deus, verá esse breve momento ser substituído por um eterno peso de glória. Agora, quem experimentou o contrário: eu vou confiar, nada, isso é coisa de crente, isso aí é papo, conversa para boi dormir, eu quero é agora, eu vou curtir agora, eu vou abraçar agora, eu vou saciar minha fome na internet, nos braços de quem eu quiser, eu vou aproveitar a vida, a minha juventude, a minha beleza e tudo aquilo que eu posso usufruir agora. Quem desejar viver assim vai um dia constatar de maneira triste o que todos aqueles que viveram de maneira semelhante constataram: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mas será, para a maioria deles pelo menos, tarde demais para correr atrás do prejuízo. Tarde demais para recuperar tudo aquilo que foi perdido num estilo de vida lascivo, promíscuo e infrutífero. A maioria dessas pessoas morrem velhos, frustrados, rancorosos, culpando inclusive a Deus por aquilo que não conseguiram atingir, ou por aquilo que atingiram e não satisfez em absoluto o anseio do seu coração.
Mas a proposta de Deus é que foquemos o invisível e vivamos focados nas promessas de Cristo. Mas para isso precisamos conhecê-las. E para conhecê-las precisamos, vou voltar a insistir nisso, gastar menos tempo conosco mesmo e com os nossos entretenimentos, ver menos TikTok, um pouco mais do que a palavra de Deus tem a ver para nós, tem a mostrar para nós. São escolhas que têm que ser feitas. O tempo é o mesmo para cada um. O que vai fazer a diferença é a prioridade que damos, a maneira como nós usamos esse tempo. Os institutos de pesquisa afirmam que o brasileiro gasta, em média, 4 horas da sua vida nas redes sociais. Isso faz parte das nossas vidas hoje, da nossa cultura hoje. E, erguer uma bandeira contra isso e começar uma cruzada contra isso, é começar uma luta inglória, é uma causa perdida. Porém, irmãos, cada um de nós tem o dever de refletir a respeito de como temos gastado o tempo de vida que Deus nos deu aqui. Porque a nossa vida é como uma moeda, uma nota, um valor de dinheiro que você tem. Você pode gastar de diversas maneiras, mas você pode gastar uma única vez. Uma única vez. E o que compete a nós como crentes é vivermos aqui nessa terra para a honra e glória de Deus. Porque Ele veio, cumpriu todas as promessas que foram feitas a seu respeito, todas as profecias feitas a seu respeito, manifestou a glória de Deus entre nós, morreu, ao 3º dia ressuscitou e está sentado diante de Deus o Pai, de onde virá, para levar cada um daqueles que creram nele como seu único Senhor e Salvador pessoal. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. E essa fé tem que impactar a minha maneira de viver, as minhas escolhas, a maneira como eu gasto meu dinheiro, a maneira como eu gasto meu tempo, a maneira como eu me conduzo com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos na igreja, a maneira como eu interajo com os meus colegas de trabalho, se eu prego ou não o evangelho para eles, a maneira como eu ajo em todas as coisas, porque a palavra de Deus nos alerta: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele glórias a Deus o Pai. É assim que eu devo viver. Porque se a palavra de Deus não habita ricamente em mim, eu vou desconhecer as promessas que Ele tem para mim. E quando elas forem distorcidas e passadas por um falso profeta que está simplesmente desejoso em obter fama, glória, dinheiro, eu vou acreditar, e eu tolinho vou me deixar enganar, e lá na frente vou ser mais um nesse mar de desilusão e tristeza, que é o mundo, até mesmo o mundo da cristandade, que vive longe de Deus. Agora, se de fato a minha vida é para glorificar o nome de Deus, e em tudo que eu faço
pela fé que eu tenho no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, lá no trabalho, lá na escola, talvez no meio da prova do Enem, onde quer que eu esteja, num abrir e piscar de olhos, todo esse tempo vai passar, e eu vou colher os frutos da minha fé. Tem uma história, e com ela eu vou concluir o nosso tempo aqui, de um soldado que ouviu o toque de recolher, de voltar para as trincheiras, porque eles estavam sendo cercados e estavam sob fogo cerrado do inimigo. Só que quando eles voltaram, ele percebeu que um amigo seu, um colega que lutou lado a lado e que salvou a sua vida, muitas vezes havia ficado lá preso no meio do fogo cruzado. E ele pediu permissão para o seu superior para voltar lá e resgatar o seu amigo. E o seu comandante disse: você não vai. Nós já tivemos muitas baixas, a essa altura esse soldado está morto. Eu não vou arriscar mais homens para resgatar um corpo. Mas mesmo contrariando a ordem de um superior, ele foi. E várias horas depois, ele voltou, ele mesmo muito ferido, arrastando o corpo do seu amigo. E ele recebeu a visita desse oficial superior lá no hospital. Ele disse: soldado, caso você se recupere, você vai ser dispensado com desonra, por ter desobedecido uma ordem direta de um oficial. Agora eu te pergunto, soldado, valeu a pena? Valeu a pena para resgatar um corpo? E ele disse: valeu, senhor. Valeu, porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele olhou nos meus olhos e ele disse: eu sabia que você viria. Você viria. E essa é a minha esperança, irmãos. Durante toda a pandemia, como eu sofri longe dos irmãos, sem poder reunir, sem poder receber conforto e consolo dos irmãos. Nesse meio tempo a minha mãe passou e faleceu, e eu não pude enterrá-la direito, e eu não tive condições de receber um abraço de um irmão. Mas o que me consolava, o que me confortava, era essa esperança. E mesmo quando tudo está lindo e maravilhoso, e quando está tudo certo na vida, eu não deixo me iludir por causa dessa esperança. Um dia, no meio dessa vida, seja no meu momento mais espiritual, ou naqueles momentos que eu mesmo me envergonho de mim mesmo, não importa. A minha esperança e isso fortalece, isso me faz andar a cada dia. Num abrir e piscar de olhos, eu vou ouvir a voz do meu Senhor, eu vou olhá-lo face a face. E como diz um hino que nós cantamos lá na igreja, vou olhar em seus olhos, vou jogar-me em seus braços. E eu vou poder dizer para Ele: Senhor, eu sabia que o Senhor viria, porque Ele não descansará. Como Noemi disse para confortar o coração daquela moça Ruth, depois de receber a notícia terrível de que Boaz tinha à sua frente um outro resgatador. Ela não queria outro resgatador, ela queria o amado da sua alma. E ela voltou para casa desolada, e Noemi disse para ela: não se preocupe, minha filha,
porque esse homem não vai sossegar enquanto não resolver todas essas coisas. E eu sei que enquanto houver um só crente sobre a face dessa terra, sob o fogo cerrado do inimigo, o meu Senhor, o amado da minha alma, aquele que nos ama, Ele não sossegará enquanto não estivermos todos, absolutamente todos, a salvo na glória. Porque Ele deu a sua vida para isso. Ele ressuscitou por isso. E está sentado à direita do Pai, aguardando esse glorioso momento. Ansioso de estar conosco. Assim como nós deveríamos estar ansiosos de estarmos com Ele, nos livrando de todo o peso, remindo os tempos, porque os dias são maus. Que nós vivamos assim, irmãos, e que nada dessa terra possa fazer-nos tirar o foco do que é invisível, daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém.